Shalom Adonai, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero meditar convosco nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Palavras do nosso Mestre Jesus. Escrito está: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe, meus queridos, as palavras do nosso Mestre Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí vem aquela grande pergunta: o que é a verdade? Primeiro, para nós sabermos o que é a verdade, qual é a definição do vocábulo verdade, primeiro nós temos que saber qual é o termo verdade na Bíblia original, no grego koiné, porque o termo verdade no grego koiné é aletheia, certo? Aletheia, traduzido para o português, é verdade. Só que o termo grego aletheia vem de um verbo, porque toda palavra tem sua raiz. Então, a palavra verdade, no grego koiné, aletheia, vem de um verbo latano, lantano. No grego significa escondido. Então você já pode observar que o termo verdade pode também significar algo escondido. Verdade literalmente significa algo escondido. Mas como iremos saber o que é verdade, se verdade literalmente é algo escondido, obscuro? É simples. É porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, para você conhecer a verdade, só através do conhecimento. É o conhecimento que te faz conhecer a verdade. É o conhecimento que te faz te conhecer a verdade. É como o saudoso Dr. Néias, em suas palestras, dizia: não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade que liberta. E além de libertar, liberta o homem de si mesmo. O conhecimento da verdade liberta o homem. Mas o próprio Cristo disse que o conhecimento que liberta o homem, que faz o homem conhecer a verdade, é quando o homem passa a ter conhecimento da sua palavra, das palavras de Cristo. Aí o conhecimento das palavras de Cristo liberta o homem.
porque o homem passa a conhecer a verdade que estava oculta, escondida aos seus olhos. Amém, meus amados? Tem uma frase muito interessante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse para Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem para o Pai a não ser por mim. Jesus disse que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele era a vida. Baseado essas três palavras que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho, verdade e vida, eu me lembro da história de três homens que deixaram ou marcaram o seu nome na história da humanidade. Três homens que deixaram o seu nome registrado nos anais da história da humanidade. Eu vou falar o nome do primeiro homem. Ele viveu no ano 551 depois de Cristo. O seu nome é Kung Fu Tzu. Kung Fu Tzu, ele nasceu na China. Ele foi um grande sábio e um grande pensador a ponto de influenciar muita gente. Kung Fu Tzu, ele é conhecido aqui no Brasil como Confúcio. Confúcio, ele fundou lá na China uma escola chamada Confucionismo. Confucionismo significa escola dos sábios. Confúcio, ou Kung Fu Tzu, ele era tão sábio que 25% dos seus ensinos são ensinados nas escolas da China. Grave isso. O segundo homem que deixou o seu nome registrado nos anais da história da humanidade, ele nasceu no ano 565 antes de Cristo. O seu nome é Siddhartha Gautama, conhecido aqui no Brasil como o Buda. Siddhartha Gautama, ele também foi um grande pensador. Siddhartha Gautama, ele nasceu na Índia. Ele era um príncipe. Só que Siddhartha Gautama, ele foi ensinado pelo seu pai que todo mundo era eterno, que ninguém ia morrer, que todo mundo era eterno. Só que ele percebeu que seu pai estava envelhecendo. Aí ele entendeu que tinha alguma coisa errada. Então ele saiu do palácio e foi para as ruas em busca da verdade. Siddhartha Gautama conheceu uma religião chamada hinduísmo. Ele disse, eu fui na religião e não encontrei a verdade. Aí ele fundou uma religião chamada budismo. O terceiro homem que deixou seu nome registrado nos anais da história da humanidade
Ele nasceu no ano 612 depois de Cristo. O seu nome era chamado de Mohammed, o profeta Mohammed, conhecido aqui no Brasil como profeta Maomé. O profeta Maomé, ele fundou uma religião chamada islamismo. O profeta Maomé, ele é conhecido como fundador dessa religião. E o islamismo é a segunda religião maior do mundo. Perde tão somente para o cristianismo. Existem 3 grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O islamismo, fundado pelo profeta Mohammed, o profeta Maomé, é uma das maiores religiões do mundo. Por que eu contei a história desses 3 grandes homens que deixaram o seu nome registrado na história da humanidade, que é ensinado aqui no Brasil, nos livros de história? Porque eu citei o nome desses 3 grandes homens. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, primeiro, Kung Fu Tzu, o grande sábio que fundou a escola lá na China, chamado de confucionismo, que significa escola dos sábios. Kung Fu Tzu, conhecido aqui no Brasil como Confúcio, antes de ele morrer, ele deixou uma mensagem para os seus discípulos. E ele olhou para os seus discípulos e disse para os seus discípulos chineses, dizendo: procure pelo caminho, porque eu não sou o caminho. Eu, Confúcio, não sou o caminho. Porque eu contei a história de Siddhartha Gautama, o Buda, o fundador do budismo. Porque Siddhartha Gautama, o Buda, antes de morrer, ele deixou uma mensagem para os seus discípulos, dizendo: procure pela verdade. Procure pela verdade, porque eu não sou a verdade. Mohammed, o profeta Mohammed, conhecido aqui no Brasil como Maomé, antes de morrer, ele deixou uma mensagem para os seus discípulos, dizendo: eu não sei o propósito da vida. Eu não sei o propósito da vida. Agora, o nosso Jesus, antes de morrer, ressuscitar e ser elevado aos céus e assentar à direita de Deus, Jesus deixou uma mensagem para os seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A única forma de termos conhecimento da verdade que liberta é através das palavras do nosso Mestre Jesus. Grave essas palavras na tauba de vossos corações, e que o nosso Deus, o grande El Shaddai, como os judeus chamam de Hashem, o Elohim, e o nosso Mestre Jesus, que os judeus chamam de Yeshua, e o Espírito Santo,
que os judeus chamam de Ruach HaKadosh. Venha abençoar todos em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.